Atenção, roda som. Foi som? Walter, roda a câmera. Ok, rodou a câmera, vai claquete. Cinema Sonhado, sequência 1, plano 1. Ação. Enquanto os cineastas se debatiam entre o longa-metragem e a publicidade lá no bairro do Bexiga, discretamente abrigado a partir de 1967, na recém-criada cidade universitária, um outro cinema era concebido. Era o cinema da ECA, Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Como é que você se aproxima da ECA, do cinema, enfim, como é que entra na sua vida isso aí? Era voltado para a ciência em casa, minha mãe bióloga, meu pai médico, mas uma coisa cultural bastante aberta. E com esse negócio de fotografia, eu fiquei fascinado pela fotografia, até que uma vez um amigo meu, que gostava disso também um pouco e tal, a gente foi viajar, uns amigos, para a praia, para Itanhaém, e ele levou uma câmera Super 8. E ele gostava de teatro, assim, falou, vamos fazer um filme e tal. Você que entende de fotografia, filma aí. E pela primeira vez eu peguei uma câmera de filmar. E eu percebi que eu sabia mexer em câmera, porque eu sabia fotografia. Quando eu vi que eu podia fazer filme, eu falei, eu vou fazer isso. Eu disse isso com 16 anos. Eu falei, eu vou fazer cinema, ponto. E eu propus lá para a direção da escola, no 4º ano de ginásio, eu propus fazer um documentário sobre a escola, sobre o Dante. Eu estudava no Dante Alighieri. E os diretores toparam, tá, e me deram os negativos. Eu tinha a câmera, né? E tinha um professor no Dante que chamava Demo, curiosamente, professor Demo. Ele me falou, olha, tem um aluno aqui no 2º científico que quer te conhecer sobre o que você fez o filme e tal, ele tem um roteiro. Você quer conhecer? Eu falei, claro, claro. E era o Calil. O Calil? Carlos Augusto. E ficamos 2 anos filmando. A gente ia nos fins de semana. Era um roteiro meio... O filme chamava Iluzência. Mas era uma ficção? Uma ficção. Eu já queria ser cineasta no 2º ano do colegial, mas não era uma opção acadêmica nem profissional. Você sabe muito bem que isso não se colocava no horizonte de um menino de família classe média. E eu estava me encaminhando para engenharia. E logo descobri que engenharia ia ser fatal para mim. Então eu comecei a promover um desvio que me levou à física para substituir a engenharia, para dar alguma respeitabilidade à minha vida acadêmica. Mas naquela época a ECA tinha acabado de ser criada, né? Eu fiz o vestibular em 68, 2 anos, 2º ano. E o vestibular da ECA era separado, não havia o FUVEST. Hoje em dia você não pode fazer, né, 2 vestibulares para 2 faculdades. Estão todos... Naquela que eu podia. Então eu fiz o vestibular das exatas, que era para dar conta dessa expectativa, e fiz o vestibular da ECA, que era a impressão que eu tive na época, que era muito fácil de entrar. E entrei. Eu nem sabia que existia escola de cinema, eu era rato de cinema, tipo, desde criança, tipo, a semanada eram 2 entradas, era o preço de 2 entradas de cinema, assim, tipo, pro sábado e para o domingo, era um dia todo dinheiro, um pouco mais, até porque às vezes depois eu passei a cabular umas aulas e ir no cinema no meio da semana também. Você começa a trabalhar no cinema, então, antes da ECA? Eu começo a trabalhar profissionalmente antes da faculdade, antes da ECA. Dentre esses meus esforços para começar a trabalhar, fui bater na porta da Blimp Filmes, do Guga de Oliveira, irmão do Boni, e consegui... Eu gostava muito de montagem, porque aquela coisa de jovem esquerdista, Einstein, montagem e tal, etc. Então, o meu foco, eu me direcionei para a montagem. E, para minha sorte, consegui um estágio na Blimp Filmes. Comecei como assistente de montador de negativo do Celcinho, que era um grande montador de negativo. E aí tive o prazer de conviver na Blimp com uma geração de profissionais bem mais velhos, mas excelentes. Walter Carvalho, fotógrafo, o Márcio
Cabaré, Laércio, Montador. grande montador, de quem eu fui assistente, depois passei do negativo para o positivo e aprendi muito com o Cabaré. Lá convivi com o Mário Mazetti, dirigia, Getúlio dirigia, Hermano aparecia de vez em quando, e era um ambiente muito bom, porque o pessoal fazia aqueles documentários para Globo, Shell Globo, que foi, acho que foi a pré-história do Globo Sem dúvida, Repórter, sem tal, dúvida. etc. Foi um dos primeiros, acho que no primeiro ano que começou a ECA, entendeu? E tinha um anúncio lá que tinha cinema, televisão, e eu gostava muito de cinema, entendeu? Aí eu falei, eu vou lá ver. Fui lá e vi que ia abrir um vestibular, e aí eu cheguei em casa e convidei meu filho. Por que ele também não ia, meu filho mais velho? Entendeu? E ele disse, não tem outra coisa para fazer, que ele queria estudar filosofia. Entendeu? Eu vou fazer também. Ele entrou com você? Na minha classe. Eu queria fazer jornalismo. Eu era muito envolvido com política de esquerda, né? Eu queria fazer engenharia, eu prestei geografia. Eu entrei na ECA, acho que para fazer cinema mesmo. Eu digo que eu achava que queria fazer jornalismo porque era a única coisa que eu podia falar dentro da minha casa. Porque se eu dissesse, eu vou fazer cinema, né, numa casa de imigrantes que davam um duro danado, ia ser muito esquisito, eu sabia disso. Então, para preservar um pouco a ansiedade dos meus pais, eu dizia, não, vou fazer jornalismo. Eu tinha escolhido jornalismo. Eram aulas chatíssimas. E eu comecei a namorar o Zé Bob. E aí um dia a gente se desentendeu, a culpa era minha, e ele já fazia cinema e eu fui na sala, fui andando pela escola procurando para pedir desculpas. E ele estava na aula do Paulo Emílio. E quando eu entrei na sala da aula do Paulo Emílio, eu fiquei encantada. Por quê? Primeiro que não tinha aquela conformação conservadora de sala. Né? Era redondo, todo mundo sentado nas mesas ao redor, uma luz linda entrando. O papo era uma delícia, falando dos filmes brasileiros. Eu falei, gente, eu quero fazer isso aqui. Na nossa época, a ECA não era nada, era um lugar de vagabundo, de quero fazer cinema, quero pintar, quero ser artista plástico, fazer música, era diferente. Eu vou ao cinema desde criança em Santos, eu sou de Santos, e lá Santos tem muito cinema, né? Uma cidade de veraneio. Eu ia ao cinema direto, sempre vi muito filme, sempre fui cinéfilo. E quando eu vi que eu podia fazer aquilo, eu não sabia o que ia fazer da minha vida. Eu queria ser arquiteto eu era péssimo em matemática, não podia ser arquiteto, eu não sabia o que eu ia fazer. Falei, eu tenho uma faculdade de cinema, eu vou fazer vestibular. Entrei e me achei, quer dizer, me realizei nisso. Eu estudei biologia, me formei, comecei inclusive a fazer pós-graduação em fisiologia renal no Instituto Biomédicas aqui na USP. E no dia que eu estava que eu ia entregar o meu projeto de pesquisa para a FAPESP de mestrado, eu já tinha feito um semestre de pós-graduação, eu percebi que não era aquilo. E aí desisti da pós-graduação. Isso foi no primeiro semestre de 74. Eu lembro que tinha alguma coisa na Letras que não me interessou e tinha a ECA, Escola de Comunicações e Artes. Eu nem sabia direito o que era, mas tinha aula à tarde. Eu me inscrevi no vestibular e entrei. Eu entrei na ECA sem nenhuma ideia do que era a escola. Eu acho que a cultura fundamental na formação do curso, nos primeiros anos, foi vinda da Cinemateca. Porque tanto o Rudá, que foi o nosso primeiro chefe de departamento, o Rudá foi o cara que coordenou, foi a pessoa que foi fundamental naqueles primeiros 4 anos. Né? Até um pouco além, até 80, não sei quando ele saiu da chefia, foi em 72, acho, se não me engano. Então, o que aconteceu? Vinha o Rudá, que era da Cinemateca, vinha o Paulo Emílio, que era da Cinemateca, vinha o Jean-Claude, que era da turma da Cinemateca, e mesmo no curso prático, que logo depois, porque no primeiro ano não tivemos ainda prática, a partir de 68 começamos a ter. Quem veio dar os cursos para nós?
diretores. Roberto Santos, que tinha ligação com a Cinemateca, e Capovilla, Maurício Capovilla. Então, os dois também eram daquele mesmo grupo. Mas o Rudá é assim, em termos de currículo. Ele que montou o curso de cinema da ECA. Ele mesmo, a aproximação dele do cinema era como um admirador, um estudioso, ou ele tinha uma formação, de alguma maneira, não sei aonde, profissional? No Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma. Só para ter uma ideia da sorte, né? Do privilégio mesmo que a minha geração teve, sem ter consciência disso na época, né? Eu assisti o Encoraçado Potemkin e o Outubro, assim, Paulo Emílio aqui, eu aqui, e o professor Boris Schneiderman aqui, traduzindo as cartelas do russo, simultânea. Eu não acho que era um ensino sistematizado, até porque no curso de cinema tinha várias matérias básicas que eram muito chatas. Eu chamava de odontologia da comunicação, porque tinha filosofia da comunicação, psicologia da comunicação, tudo. As matérias teóricas eram muito maçantes, né? E você tinha 2 anos de teoria antes de pôr a mão na massa. Todo mundo queria pegar a câmera, ou botar a mão na moviola, ou no Nagra, e fazer Mas não filme. põe, no início não põe. No começo, não. Você tinha que fazer os cursos básicos. Biblioteconomia. Nossa. Coisas assim, muito estranhas. Escola de cinema é um nome para simplificar as coisas. Sabemos todos que não é na escola que se aprende cinema. Talvez, no limite, a grande motivação dos criadores da Escola de Cinema da USP fosse que nunca mais uma história da inteligência brasileira fosse escrita sem que nela o cinema não tivesse parte importante por direito de conquista. O espírito que congregava, né, o esforço de criação do curso de cinema era produzir um cinema político, um cinema no estilo do cinema novo, que aquele era o cinema brasileiro, aquele era o paradigma do cinema brasileiro. Sim. O que a gente não sabia é que o cinema novo acabaria no ano seguinte, né? 68 já estava acabando. Então, quando eu entro aqui, o cinema novo já tinha acabado. Ninguém tinha me advertido. E a ECA, até hoje, né, ainda tem esse viés de cinema, enfim, político e antimercado. O que você aproveitou da ECA? O que foi útil para você da ECA? Várias coisas. Eu acho que o aprendizado da militância com o cinema brasileiro, a importância de você, além de ser profissional, também estar atento às questões macro do teu ambiente de trabalho. Você aprendeu cinema aqui na escola? Silêncio. Mas você, ao se formar aqui, você procurou ir para fora. Eu procurei ir para fora. Eu achei o caminho aqui, aí com essa carta de formatura daqui, é que eu consegui entrar no mestrado de cinema lá da Universidade de Nova York. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 4 anos. E lá você... Lá eu aprendi cinema. O que eu lembro bem, assim, é que a ECA, na época, tinha muita gente boa dando aula. Na minha turma, eu tinha aula com o Paulo Emílio, com o Jean-Claude, com o Ismael Xavier, Maria Rita Galvão. Uma turma muito boa. Rudá de Andrade acho que dava aula, Roberto Santos. E o Roberto me apresentou para o Lúcio. E eu fui trabalhar com o Lúcio em publicidade, e lá eu aprendi quase tudo que eu não tinha aprendido na ECA. Fiquei 1 ano trabalhando com o Lúcio, tranquei matrícula aqui. Quando eu voltei para a ECA, o Chico Botelho me pegou para ser assistente dele. Eu acho que, na verdade, a ECA, mais do que uma boa escola de cinema, foi um lugar de encontro de uma geração. Isso é que foi legal, a gente se encontrou, a gente fez um grupo, uma turma, que até hoje eu sou amigo, fui sócio, sou amigo de todo mundo daquela época, a gente fez junto. E isso, sempre alguém vinha perguntar para mim, você acha que eu devo fazer cinema em Nova York, em Los Angeles? Eu falei, grande porcaria, você vai lá, você vai aprender teoria e tal, e você vai voltar, você não conhece ninguém. Qual é a sua turma? A gente fez uma turma lá que a gente se formou junto. Na verdade, eu entrei na ECA por 2 motivos. Eu quero entrar na ECA porque tem equipamento, que era uma coisa rara na época.
pré-digital, então tudo era muito caro. E o Paulo Emílio. Agora, a lembrança que eu tenho do Paulo Emílio como professor, que não corresponde às lembranças de outros alunos dele, porque depois eu soube pelo Jean-Claude que ele variava de maneira de atuar. Era um homem muito austero, muito exigente, de poucas palavras, e que tentava nos sensibilizar para alguma metodologia. Então, me lembro, isso parece que todo mundo se lembra disso, ele insistia que a gente anotasse o filme durante a projeção no escuro. Parece que ele ensinava como fazer isso, né? Pelo menos orientava, porque não é fácil, né? Não é fácil. Mas ele dizia, se você não fizer isso, você depois, mesmo que você tenha uma boa memória, dificilmente você vai conseguir reconstituir o filme. Ele tinha toda a razão. Mas a gente resistia, claro, até porque não é trivial, né? E ele cobrava, ele passava, você não está anotando, por que você não está anotando? Com muito jeito, mas enfim, ele nos chamava, digamos, ao dever. Exigente, que os trabalhos fossem pessoais, uma coisa que eu adquiri, hoje em dia eu repito isso com os meus alunos, nada de citação de livro. E eu era afetado na época, então eu citava livros, não, ele não dava a menor bola para aquilo. As leituras que você tinha feito, e citações, ele queria saber o que você tinha de fato visto, o que era sua observação pessoal. Que é um pouco que eu te digo, eu insisto hoje com os alunos, eu não quero saber de livro, pelo amor de Deus, não me cite Nietzsche, porque eu até gosto muito, mas não me interessa aqui no contexto. Naquele momento ele estava muito empenhado na crítica que ele estava fazendo em 71, 2, no Jornal da Tarde, e em outros, tinha feito crítica também na Gazeta, eu não me lembro da ordem cronológica, mas aquele período, início dos anos 70, foi a época que... O radicalismo dele. Exato, que é o que ele chamava, que ele estava no seu momento jacobino. Ele falou, agora estou sendo jacobino, e ele criou uma retórica que, para nós, que estávamos próximos, era nitidamente, né, a invenção de um personagem, né, no sentido de fazer a campanha que ele achava que devia fazer, tendo em vista que nós estávamos, inclusive, atravessando um momento em que havia uma crise, digamos assim. A produção de cinema novo tinha perdido o ímpeto, tinha vindo o Ato 5 no final de 69, então aqueles anos 70, 71, 72 foram mais complicados. A gente sentou naquele auditório, que era o cinema, todos os alunos, todas as turmas, e tinham todos os professores. Estava a Maria Rita, estava o Jean-Claude e tal, e o último que sentou fora da mesa, numa cadeirinha assim, era o Paulo Emílio. Eu não tinha ideia quem era. De repente ele deu aquele sorriso dele. Eu falei, quem é esse cara com essa risada incrível? E, bom, os alunos se apaixonaram por ele. Para mim, como eu acho que para toda a minha geração, foi a compreensão e a militância do Paulo Emílio de você está aprendendo uma profissão, mas ao mesmo tempo você está aprendendo uma profissão que é uma profissão de risco, porque o cinema brasileiro está constantemente tendo que lutar pela própria sobrevivência, pela própria existência, digamos assim, né? E o Paulo Emílio, então, ele dava essa dimensão para os alunos. E ele falou assim, eu chego aqui cedo, eu chego aqui às 7h30 da manhã e a minha aula começa assim que chegar o primeiro aluno, né? E no dia seguinte eu estava lá às 7h15 da manhã, só eu. E esse realmente foi a minha história com o Paulo Emílio. E ele começou a aula com você? Começou a aula comigo. E, na verdade, era uma aula... Né? Era uma porque a gente chegava e a sala era a sala de projeção, que estava sempre muito desarrumada. Aí eu e ele arrumávamos a sala, a gente distribuía as cadeiras, eu limpava os cinzeiros, aquelas coisas assim, e aí eu começava a conversar. Eu dava carona para ele, para casa, todo dia, porque eu pegava o carro da minha mãe, eu ia com o carro da minha mãe para a escola e o Paulo Emílio não dirigia. E eu levava o Paulo Emílio para casa. Eu ia lá dirigindo e tal, levando o Paulo Emílio. Eu queria muito trabalhar em cinema. Então eu resolvi ir para a eu comecei a assistir essas planos chanchadas, a entender o raciocínio do Paulo Emílio sobre cinema brasileiro, Mazzaropi, isso, aquilo. Assistia um filme, no mínimo um longa, por
por semana brasileiro para o Paulo Emílio, mas eu assistia mais, eu assistia tudo que era lançado, toda a pornochanchada, todos os filmes. Nós vimos de tudo, de tudo. Inclusive filmes que eu não compreendia absolutamente nada. Eu lembro de ter visto o Orgia, O Homem que Deu Cria, em sala de aula. Eu não entendia nada. Aquelas interrupções com, né, pontas aparentes. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali tão desesperada, tão importante. Sem dúvida. Como todo mundo que conheceu sabe bem disso, né? Que você tem a sua vida antes e depois de conhecer Paulo Emílio Salles Gomes. E eu acho que muita gente passou por isso. E a outra coisa era arrogância, sabe? Eu gostava disso, sabe? Ele era muito arrogante, ele sabia da própria relevância, da própria importância. E ele falou uma coisa assim que me marcou. Ele falou assim, olha, vocês vão ter agora um semestre inteiro comigo. Aproveitem, sabe? Ele assim, não... Não desperdício. Sabe? E eu falei, opa, peraí, acho que é bom eu levar isso a sério. E levei mesmo, né? E aquela coisa que ele dizia do cinema brasileiro, né? Todo filme brasileiro deve ser visto, qualquer filme brasileiro é mais importante do que qualquer filme estrangeiro, porque, né, diz mais a gente. A teoria dele, né? Aquela coisa Não, anticolonialista. que diz mais a gente, certamente. Com certeza, né? Ele tinha toda a razão. Não, isso, de uma certa forma, quebrava uma certa resistência estética ao que era ao cinema brasileiro da época, que tinha essa coisa, né, do cinema americano, o cinema francês, o cinema italiano. Né? E o Paulo Emílio veio aquela coisa libertária dele de quebrar essas barreiras culturais. Né? Ele deu muita ênfase na escolha dos filmes sobre os quais ele falava, exatamente aqueles que ele achava que seriam rejeitados por esse público mais intelectualizado. Exatamente, isso mesmo. Então, o que ele sabe? Ele queria falar com esse público intelectualizado e dizer, não vamos abandonar o cinema brasileiro. Vocês podem estar decepcionados com esse filme, com aquele outro, mas estes filmes que estão sendo decepcionantes, eles têm muito a ver com você. Você tem que discutir esses filmes numa outra ótica. Claro. Então, ele estava, na verdade, fazendo uma militância dirigida aos cinéfilos mais intelectualizados. Tinha esse namoro, Eca-Boca, tinha uma coisa, né? Tinha o Carlon Reichenbach, um cara importantíssimo nessa coisa, todo mundo gostava muito dele. Todo mundo queria filmar, tinha um entusiasmo, que era, eu acho que era o Paulo Emílio que acendia essa fogueira, e a gente queria filmar, fazer curta. Ninguém sabia ganhar dinheiro, ninguém pensava no mercado. O André Klotz era o mais... Todo mundo admirava ele, porque ele era o cara que já trabalhava. Trabalhava na Boca. Então ficava todo mundo lá, e o André era todo assim, porque ele conhecia o Adriano Sturt, ele era amigo do Adriano, contava as histórias, a gente ficava louco, né? Paulo Emílio soube incentivou... Paulo Emílio falava, conte-nos da sua experiência na Boca do Lixo. Por favor, André, você precisa nos contar. Aí ele começava a perguntar, entrevistado, não sei o que. E como funciona isso? Me explica isso direito. E eu ficava lá, e era uma atração à parte e tal. A ninguém ocorria, por exemplo, vocês têm outra saída, que é o filme publicitário. Isso não existia. Eu não tinha a menor vontade de fazer publicidade. Nenhuma. Porque ninguém falou para você que era cinema, dos melhores, com o melhor equipamento que tinha. Não, mas não é isso. Eu não tinha cabeça, não queria fazer publicidade, não tinha a menor intenção. Minha intenção era fazer cinema brasileiro. A intenção era... Tinha a menor intenção de fazer publicidade. Ninguém tinha lá, que você lembra? Ninguém pensava em fazer publicidade. Achava que publicidade, eventualmente, para ganhar dinheiro, poderia fazer, mas não é o objetivo de ninguém. Estava todo mundo pagando o preço de tentar fazer cinema. Eu queria fazer cinema. Isso... Se tivesse... E na época que eu fiz, essa era uma possibilidade muito concreta. Porque tinha... A Embrafilme, por exemplo, eu era de uma turma que a gente não tinha acesso à Embrafilme. Fui me virar na Boca. A ECA atingiu muitos dos seus objetivos fundamentais, sobretudo da nobreza e dignidade que só a academia pode dar algum tipo de conhecimento. De fato, voltando para o início e corrigindo uma informação truncada,
O cinema está, sim, na grande obra do professor Wilson Martins, História da Inteligência Brasileira. Não propriamente no texto dos 7 volumes, mas o último volume traz um índice bibliográfico de quase 100 páginas. E nesse índice consta um livro, Humberto Mauro, Cataguases, Cinearte, originário de uma tese de Paulo Emílio, e um ensaio, Cinema, Trajetória do Subdesenvolvimento, também de Paulo Emílio. O cinema já estava na academia. Então, corta. É isso, acho que tá bom, acho que tudo bem. Sério? O som tá ok, temos. Ok, então tá bom. A câmera aqui também tá bom, mas ficamos aqui no limite, hein? Nossa, Mas deu, deu, né? aqui, né? Não, tudo bem. Ok, Até o final, equipe. ok. Vamos lá, podemos recolher da câmera aqui, vamos tirar essas outras coisas. Agora, gente, então tá bom. Mais um feito.